Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. Discriminar uma pessoa por sua raça, condição social ou orientação sexual já é crime previsto no Código Penal brasileiro. Mas a revisão do conjunto de leis agora deve tornar o preconceito ainda mais grave. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o anteprojeto de atualização do Código Penal que tipifica os crimes como homicídio cometidos em razão de discriminação, o que inclusive deve aumentar a pena do agressor. Mas será que isso deve diminuir os casos de violência contra negros, contra homossexuais, contra mulheres? Assuntos que iremos discutir a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. E aí, qual é a sua opinião sobre este assunto? Você interage aqui conosco, estamos no e-mail que é o conversas@tvcom.com.br. Também participe pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do militante do Movimento Negro aqui em Santa Catarina, Marcos Caneta. Também o Conversas Cruzadas recebe a psicóloga Ana Cláudia de Souza. O programa recebe também a advogada Patrícia Fontanella, que é professora de Direito de Família e Sucessões e integra a Comissão de Diversidade Sexual na UAB de Santa Catarina. E nós recebemos também o advogado criminalista Marcelo Santana, representando a Acrimesc, a Associação dos Advogados Criminalistas no Estado. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos à força do associativismo lojista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoeiro em Palhoça. Põe na conta Queires, a prazo o primeiro pagamento em 2013. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Marcelo, é um avanço que nós estamos tratando aqui, essa mudança na legislação, ou pelo menos essa possibilidade de mudança? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas aqui, boa noite aos telespectadores. Eu vejo o seguinte, me permita, mas quando é que vão fazer uma lei que beneficie os carecas? Compreende? Eu penso que não é por esse caminho. O caminho não é esse, segmentar as pessoas, pele, orientação, o caminho é outro, né? Então eu não vejo, sendo objetivo, né? Eu não vejo como um avanço, eu vejo como uma tentativa evidente de solucionar um problema que existe. Esse problema existe, mas essa não é a solução. Então o endurecimento da lei não vai amenizar o problema, não vai reduzir o problema? Não resolve. Nós temos aqui na América, continente americano, um país desenvolvido, Estados Unidos da América. Alguns estados têm autonomia para ter a pena de morte. E não acabou a criminalidade lá, não teve redução de nenhum tipo de delito. Ou seja, a pena não resolve o problema. Então, eu repito, a gente entende o problema, ele existe essa discriminação, mas isso não significa um avanço civilizatório. Não é um caminho que realmente vai reduzir ou até impedir, né, esse tipo de atitude contra, enfim, homossexuais ou qualquer... Negros, exato, índios. Negros, enfim. Não é isso. Então, a gente entende que é uma tentativa, mas não resolve. É a nossa visão, né, de quem vivencia a área, de quem está do lado de cá e vive... come bem, dorme bem, toma banho, usa boas roupas, anda com carro, e de quem está lá, que é aquele que não tem nada, que acaba sendo o cliente do sistema penitenciário. É esse pessoal que está lá. Então a gente vive essa realidade e a gente, no cotidiano, há 20 anos já trabalhando, né, acaba tendo uma visão mais ampla, né? Então não seria a solução. É uma tentativa. Bom, já temos aí um ponto de partida importante. Marcos Caneta, você concorda? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, seus debatedores, seus telespectadores. Em parte, eu creio que
O que ele fala tem lógica, mas do ponto de vista de quem vive o racismo no Brasil, que é efetivamente o impedimento da ação social, a negação do outro ser gente, num país onde ele é a maioria, efetivamente nós temos que ter leis que possam impedir que algumas ações públicas e privadas acabam acontecendo. Nós não temos outra saída, já que a formulação da educação no país, ela não cabe para as estruturas a qual nós vivenciamos. Dos 51% de negros no Brasil, nós temos 68% que vivem abaixo da linha da miséria. Então nós somos esses clientes que ele está falando. E vivemos sob a égide, desde depois do pós-abolição, ou seja, do preconceito, do racismo e da discriminação racial. Então, nós não podemos esquecer que o processo de escravidão e o processo pós-escravidão jogou os negros numa situação de miserabilidade. E o direito serviu sempre, do ponto de vista estatal, já que a escravidão era estatal. Nós temos leis da República de 1890, o primeiro Código Penal de 1890, que criminaliza a prática da capoeira no Brasil. Então, nós não temos como, se pensarmos em saídas mais rápidas, a não ser através do direito. Porque a educação ainda vai levar muito tempo, para que nós possamos avançar. Mas é necessário, nesse momento, doutor, porque assim, a homofobia, a xenofobia, o racismo já não cabe mais nos tempos atuais. Eu concordo em parte com o senhor, mas eu não posso acreditar só que o avanço da educação, isso vai demorar muitos anos. Nós temos que realmente criminalizar esse tipo de prática, que ela é insana e é desumana. Sim, isso me permita? Rapidinho, claro. Que esse é o objetivo do programa, esse estabelecimento dessa correlação boa que é o diálogo, eu concordo, mas a pena não resolve. Aí que vem, punir a mais, aumentar, pode aumentar para 50 anos. Ela inibe, doutor. Ela inibe a ação. Então já não teria mais tráfico de drogas. Ela inibe a ação. Mas não inibe. teríamos... Não inibe. Aí que vem o estudo da criminologia, e esse é um tema fantástico. E quando você passa a estudar, que eu saí de uma situação de cidadão desconhecendo nada, me formei em direito, passei a atuar e tive uma outra visão. Então eu tinha essa visão. Depois da experiência, da prática, com alguma teoria, inclusive, claro, né, a gente vê que não resolve. A pena nunca resolveu. Aí que vem, a pena de morte é o máximo para alguém, né? Ou a pena perpétua. E os crimes existem, mesmo nos lugares que existem esse tipo de pena, e não são poucos. O Texas, por exemplo, é um dos maiores índices de criminalidade nos Estados Unidos, que é um país muito maluco, que alguns estados se permite a cannabis, em outros não. E eles perseguem no mundo inteiro essa planta como se fosse muito maluco. Mas, de qualquer maneira, nos lugares nos estados em que há pena de morte, não há diminuição da criminalidade. Então, e assim, a gente, eu vi agora essa semana aquele sujeito que matou o pai, a mãe, a irmã e o sobrinho, a martelada. Olha só que coisa maluca. Mas é evidente que ele sabe que ele vai se condenar. Então, e ele fez. Ele não resolve. E mas a gente está falando, mas ele era um dependente químico. Não, é meio mentira. Será? Mentira. Claro. Inúmeras pessoas utilizam drogas e não saem por aí fazendo bobagem. É uma coisa relativa. Só monopolizei só para finalizar aqui. Então, essa é a questão. Tá bom para iniciar a polêmica. Exato, essa é a questão. É claro que houve um depreciamento com relação aos negros, nossos irmãos. Não, nossos irmãos. Porque não tem dinheiro. Ninguém deprecia o Pelé. Entendeu? Sim. Não, o Pelé... Alguém espera, como? Aonde? Aonde que o Pelé foi? O racismo é institucionalizado. O Pelé. O racismo é uma figura mundial. Tem gente que comenta, pena que é negro. Eu nunca ouvi isso. Sim, sem dúvida. Eu nunca ouvi isso. Nós não podemos esquecer que o racismo no Brasil é uma questão de cor. É uma questão, claro, uma questão, cor, né? Mas é uma questão de, no Brasil, uma questão de melanina mesmo. Independente se você é rico, nós temos 7 milhões de negros no Brasil. Mas bobagem, isso não existe, somos todos irmãos. Mas todos vivemos no mesmo planeta. Isso algumas pessoas pensam, mas é errado. Renato, deixa eu entender. Vamos lá. Eu acho que está certo, né? Concordo com o que o Marcelo diz, porque, de fato, a legislação ela existe e não adianta ficar aumentando o número de anos que a pessoa vai ficar presa. O problema com legislação, ele é contido, mas ele não resolve. Então, acho que não precisa, uma coisa não exclui a outra. Né? O fato da legislação não ser suficiente não quer dizer que ela não exista, que ela não precisa existir, né? Porque o que o Renato colocou... Marcos, desculpa. O que o Marcos colocou
é efetivo, é a história, né, da nossa cultura e tudo. Agora, o que é importante compreender? Que, da minha perspectiva aí, que é da psicologia, né, e da antropologia, a gente vê que não adianta penalizar, porque a pessoa que comete só penalizar. Tem que ter lei, ela tem que ser cumprida, mas não adianta a gente pensar que vai resolver aumentando o número de anos que a pessoa vai ficar presa. Porque a pessoa que comete o crime de preconceito, ela comete porque ela tem o preconceito. Exato. E como é que aconteceu de ela vir a ser preconceituosa? Né, que isso não vai mudar nem dentro da cadeia e nem, né, com punição de quantos anos for. Um caráter pedagógico. Isso é uma questão de educação, que é mais do que escolarização, é educação na cultura para que as pessoas comecem a ver, né, direitos iguais, ao final das contas, direitos humanos, né? Sem dúvida nenhuma. E para complementar da minha área, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite ao telespectador também. Da minha área, né, e da minha experiência como uma estudiosa da área do direito civil, em especial o direito de família e sucessões, o que nós temos acompanhado há mais de 10 anos sobre o tema na nossa área diz respeito justamente ao quê? A dificuldade que nós temos no Brasil, né, de uma vontade política, quer dizer, da política jurídica, de se levar a contento o fato e se valorar para que nós tenhamos uma norma. Então, o Brasil vive hoje, né, uma peculiaridade que é ser um país cuja fonte primeira do direito nos países da civil law é a lei e, por outro lado, nas questões ligadas ao direito entre pessoas do mesmo sexo, na área em que eu trabalho e que estudo, que é o direito de família e sucessões, de nós termos hoje toda uma discussão em torno do ativismo judicial, né, e de não termos leis para, por exemplo, o reconhecimento formal, por assim dizer, legal, das uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas já termos decisão do Supremo Tribunal Federal do ano passado, dando guarida e entendendo, dando uma interpretação para o dispositivo constitucional que traz expressamente três manifestações de entidades familiares: no casamento, a união estável, daí a ligação seria entre pessoas do mesmo sexo, e a união e a família monoparental, por assim dizer, formada por qualquer dos pais e seus descendentes. É isso que o texto constitucional traz. Mas foi necessário aí mais de 10 anos de toda uma discussão para que o STF fosse instado, né, e demorasse um tempo ainda a se pronunciar e que nós tivéssemos, então, né, o reconhecimento de que se trata apenas de um artigo com parágrafos exemplificativos e que nós podemos ter outras formas de manifestação e de entidade familiar, e a partir daí nós temos os tribunais, quer dizer, os juízes reconhecendo essas entidades, as uniões entre pessoas do mesmo sexo com caráter de família. Quer dizer, não temos lei, ainda não temos lei, mas temos as decisões dos tribunais fazendo toda uma pressão. E no Brasil, para terminar, no direito de família sempre foi assim. Desde o concubinato, o antigo concubinato, que hoje é a união estável, sempre a iniciativa coube ao judiciário. Nós nunca tivemos uma iniciativa, digamos assim, em temas polêmicos. Deixa eu entender o seguinte, se falou agora há pouco nos Estados Unidos da América. Hoje, no Brasil, nós temos a igualdade civil, né? Nós temos os direitos civis para todos. Então, é o que eu ia citar. Nós temos os direitos civis para todos. Nos Estados Unidos da América, havia o preconceito, a discriminação institucional. Sim. Institucional. Atrás, né? Muito tempo não. Ônibus para negro, ônibus para branco, a questão de 50, era dividido, né? Um pedaço bebedor para negro, bebedor para branco. Isso é questão de 50, 60 anos. Exato. Né? O que se fez? Né? Com a garantia dos direitos civis, igualdade para todos. E uma punição severa também para os crimes de racismo. Perfeito. Né? Então nós temos duas questões atreladas aí, né? A igualdade civil dos direitos civis. Há um documentário, há alguns documentários, né? Mas há um documentário muito interessante, que agora eu não me recordo o nome, mas que ficou emblemático, porque pegou bem essa questão e mostrou que não foi a questão eminentemente punitiva que melhorou isso. Ela existe, claro, ela ajudou. E a gente volta para o tema, né? É um avanço? Eu entendo que não. Eu entendo que é uma tentativa. Porque eu acho que o movimento... Avanço e educação. E o movimento histórico, porque
essa situação dos negros nos Estados Unidos, a questão da homossexualidade aí, da garantia de direitos, é uma questão, a sociedade pressiona, porque o movimento está acontecendo. Então tem que haver, né, chega um momento que não dá mais para segurar. É como o direito das mulheres também, né? Teve um momento em que era uma população tão grande, interferia tanto que tinha que garantir o direito. Não é porque ninguém é bonzinho, né? É porque, mas também por uma questão de precisar das leis para regular a vida em sociedade. Agora, a questão aí a respeito da situação do preconceito, ela não pode funcionar apenas de fora, quer dizer, legislação dizendo que a pessoa pode ou não pode fazer. Isso é importante também, mas isso não deveria precisar ser utilizado, né? A rigor, a cultura, a sociedade devia funcionar de um modo tal que a gente não precisasse prender ninguém por crime de racismo. Claro. Agora, e como é que se chega a isso? Educando. A questão é fundamental. Ninguém quer falar disso, porque parece, desculpa, Marco, vai demorar. Vai demorar, mas se a gente nunca começar, nunca vai acontecer. Né? E todo mundo quer uma resposta imediatista, dizendo que, então, vamos aumentar a severidade das leis para punir, e isso nunca vai resolver. Agora, só um pequeno parênteses, que é negócio da educação, né? Vocês já viram crianças discriminando, crianças brincando, pequenininhas assim? Não, aí não. Criança discrimina. Não. Por quê? Com 2 anos. Mas claro, não. Criança que não tem... Por quê? Isso é cultura. Discriminação, essa é cultura. Ela vai começar a escutar então, em educação, casa. a punição existe. Aí sim, Marcelo, é um avanço? Não é avanço. Se viesse isso junto com uma lei que, por exemplo, está uma briga do tamanho de um trem lá em Brasília para destinar o dinheiro do petróleo, do pré-sal para a educação, ó, que vergonha, que vergonha. Olha que vergonha. É evidente que tem que investir na educação, mas é evidente, é uma coisa óbvia. Mas nós não podemos tirar, assim, por isso que eu concordo em parte com você. Claro, mas entende que essa parte, né? Nós não podemos tirar que também a lei, ela tem o seu caráter pedagógico. Não, ela existe, claro. E nós não podemos nisso, né? esquecer que no Brasil nós temos vinculado a esta luta histórica por direitos civis, que é que vem efetivamente dos Estados Unidos com grandes líderes, Marcus Garvey, Martin Luther King, Malcolm X e outros, porque os direitos civis eles não ocorrem de graça, eles ocorrem através de uma luta histórica, claro. de quebra de direitos humanos. Claro. Mas no que se refere ao Brasil, do ponto de vista pedagógico, por isso que eu creio que a lei tem o seu caráter pedagógico, mas anterior a este processo, já desde 2003 no Brasil, nós temos a Lei 10.639/03. Sim, conheço. Que institui a obrigatoriedade do ensino de africanidade e ensinos afro-brasileiros nos currículos de ensino fundamentais e médios. Temos a 11.645/07, que também inclui os indígenas. Nós temos um grande problema aí, que é o problema do Estado. Nós temos um grande problema. Sim, nós temos um problema de Estado, um problema de políticas públicas. Nós nunca podemos esquecer, doutor, que o racismo foi institucionalizado no Brasil pelo Estado e foi fortalecido pelo direito, porque as leis estão aí desde 1890, a que criminaliza a prática da capoeira no Brasil. A gente já conversou, isso foi uma insanidade, mas a lei é uma manifestação das pessoas. Mas olha bem, 1 ano após a abolição da escravatura, onde você diz que a partir de uma lei você liberta pessoas, mas que no dia 14 não tem água, não tem comida, não tem casa, não tem emprego. Mas é evidente que é uma vergonha. Então, obviamente que a partir do momento que você constrói isso a partir da lei, você joga um grupo humano majoritário no país, que até então levou nas costas esse país por 370 anos, toda a economia construída nesse período se dá sobre as vigas da força de trabalho humana negra, nesse país, você o joga na favela. Sim, uma vergonha. A dívida histórica mas isso é uma vergonha. Óbvio. Por isso que necessariamente nós somos obrigados a educar as pessoas, primeiramente pela lei. A lei não educa. Ela tem o seu caráter pedagógico. Ela pune. Mas tem seu caráter pedagógico, porque tente imaginar, Marcelo, antes dos direitos civis,
quais eram as atitudes de pessoas brancas contra os negros americanos. Sim, então você sim. vai dizer que não ajuda. É pedagógico? Não, ela ajuda. Antes da lei Afonso Arinos de 1951, você vai dizer... Ela ajuda. A Claro. 7.716/89, Claro. e agora, obviamente tem seu caráter pedagógico. O que nós não podemos pensar é única e exclusivamente... que só isso resolve. Exatamente. Exato. Aí é onde eu concordo com você. Por isso que eu te falei, que não é um avanço, é uma tentativa. Mas já há leis. O problema é que o Estado, por ser ainda administrado por uma burguesia que tem medo de perder espaço ou de dividir espaço... A burguesia não é hoje o PT está no governo, o Partido dos Trabalhadores, o Comando do Brasil, não é isso. A questão não tá A questão é poder, né? Mas eu penso assim, a gente concorda. E a o questão bom da tá aí. conversa é que a gente concorda. E não esqueça que o PT já não é mais o proletariado. Não, o PT Só você, a carga que tem hoje o PT, você sabe que não é mais. Mas enfim, veio dos trabalhadores. Sim, a gente é uma elite precisa orgânica hoje que comanda o partido. A gente precisa insistir nessa questão da educação e todos convergimos para isso, é fantástico, é aí que vem o negócio. Que é uma vergonha. É evidente que as pessoas, têm uma dívida com essas pessoas que foram escravizadas. Mas não é a cor da pele, aquilo foi um motivo, porque foi a força que escravizou. Não foi a cor da pele. Claro que foi a cor da pele. Não, mas foi a força. Foi a força, porque os brancos tinham a força. E claro que é um grande equívoco Mas não escravizaram os seus pares. Não. Outro. Eu sou teu irmão. Eu não sou um par de ninguém. Eu sou teu irmão. Nós somos todos irmãos. Somos todos habitantes do mesmo planeta. Sim, mas isso foi um erro, por exemplo. Não se consubstancia em sociedade. Hoje, a Síria o governo da Síria mata crianças. E ninguém tem que fazer uma lei para proteger. Por que não isso? É a violência humana. Ela independe. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, já tenho aqui participações dos telespectadores, a gente vai para um rápido intervalo e em instantes estaremos de volta aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A nossa pergunta hoje é a seguinte: o endurecimento da lei vai reduzir atitudes racistas? Esse é o nosso assunto, essa é a nossa pergunta. Vamos ver o que está chegando aqui do pessoal de casa, no telão. Vamos ver o que está chegando aqui. Pode ser agora ou daqui a pouco? Ok, vai para o telão, está aqui, ó. O Antônio Barbosa no Twitter diz assim, ó: endurecimento de leis no Brasil não reduzem crimes ou atitudes. Redução é possível com o cumprimento integral das penas impostas. Aquela história, né? A gente precisa... É a certeza da punição, não o tamanho. Ele fala uma outra coisa que existe. Que, por exemplo, o sujeito foi condenado a 10 anos de prisão. Sim, mas é que tem uma progressão de regime. Com 1/6 da pena cumprida, ele pode progredir do regime fechado para o semiaberto. E as pessoas olham isso com apavor e tal, né? Mas está equivocado, eu insisto. E olha só, Marcelo, volta aquele ponto da pena de morte, porque a pena de morte em alguns países, em alguns estados, ela é cumprida, né? Tem pessoas que morrem, né? E isso não serve de exemplo para as pessoas serem pessoas melhores. Serve de notícia de que se ela cometer aquele crime, ela vai presa e corre aquele risco, né? Vai até aquela sentença. Agora, o Marco estava falando, e acho que a gente precisa chegar mais embaixo novamente, né? O Estado, ele tem as leis que regulamentam um certo... Qual é o dever do Estado? Garantir direitos a todos, né? Direitos iguais, né? Direitos iguais a todos, né? Vamos dizer, o Estado precisaria levar a cabo os direitos humanos, né? Que não cumpre, claro. Que não cumpre como deveria, ou que não... Agora, isso na base da educação, da antropologia, aí o que a gente vê? Todos esses crimes são de racismo, de preconceito, eles têm na base o maniqueísmo do bem e do mal. Sim. Né? A nossa cultura vive isso. Todo mundo quer ver o que é mal lá na prisão, né? Considerando que quem é bom está aqui fora. Né? Como o nazismo considerou um bom e um mal. Então, enquanto a nossa evolução humana se mover em termos de maniqueísmo, que foi uma produção filosófica já ultrapassada em termos de mentalidade, mas ainda praticada, a gente vai continuar tendo pessoas cometendo preconceito, embora haja legislação, inclusive dura. De que forma o preconceito se manifesta na nossa sociedade, no teu entendimento? Nós encontramos, e aí eu trago novamente para
para minha área, né, por mais que nós tenhamos movimentos civis em várias esferas, nós não conseguimos ter uma legislação. Para quem acha que precisa ter legislação para garantir direitos no âmbito de família e sucessões para pessoas do mesmo sexo que vivem juntas. Então, dizer de certa maneira que nós não temos um preconceito, até mesmo muitas vezes propagado pelo próprio Estado, é de se questionar. Quer dizer, por que é que nós tivemos que ter primeiro decisão dos tribunais para depois, agora, para falar em projeto de lei, para que se tenha todo um trabalho no parlamento para que se tenha a aprovação dessas leis? Porque, na verdade, na política jurídica, onde se discutem as leis, as pessoas não são neutras, né? Existe toda uma carga emocional de preconceito, daqueles conceitos que nós temos anteriormente, que vêm sendo trazidos e que acabam desaguando na política jurídica e fazem com que a gente muitas vezes não tenha a produção da legislação esperada para o tema, que é o caso da união entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. Bom, nós estamos falando aqui muito na questão racial e no preconceito contra homossexuais e tal. E aí, como é que nós estamos? Avançamos ou não? Eu concordo com a opinião do colega, no sentido de que o caráter pedagógico da legislação, ele existe. É interessante notar que num contexto brasileiro do que nós vivemos, a legislação trazendo aí um endurecimento para as questões ligadas ao racismo, ela tende sim querendo ou não, a forçar um comportamento. Muda comportamento? Neste caso? Ele vai mudar. Ele vai mudar. Por quê? Porque eu dou um exemplo e comentava aqui no intervalo com um colega. Eu digo no âmbito, por exemplo, das questões familiares e do abandono afetivo. Quer dizer, pode um pai ser condenado por dano moral porque abandonou o filho, que é uma questão agora no direito de família que o Supremo Tribunal Federal agora condenou, que era uma discussão. Eu fui consultada no meu escritório por 3 homens que viram a decisão, ouviram, para questionar se eles poderiam ou não, em força daquele contexto, serem acionados. Quer dizer, eles estavam preocupados. Então, que existe um caráter pedagógico nas decisões, ele existe. Existe. Essa é a intenção. A educação é o foco, sim. Mas o caráter pedagógico da legislação, ele tem que existir num país como o nosso. Porque tem que existir alguém tem que existir uma lei que diga que aquilo não é correto. Claro, não, isso e isso até a gente conversou aqui numa outra oportunidade sobre a lei da palmada. É importante que alguém diga, que a legislação diga que ensinar na base do espancamento é incorreto. É importante que a lei diga que o preconceito é incorreto, que discriminar um homossexual é incorreto. E que a punição, se porventura houver esse tipo de atitude. Por isso que eu acho que ele é pedagógico. Isso é a legislação. Esse caráter ela tem, e se não tiver uma legislação dizendo isso... Era uma guerra civil. Claro, não, só me permite que assim, que o enfoque assim, o aumento da penalidade para isso que existe é um avanço, essa é a questão. Aí não é um avanço, né? É uma tentativa de diminuir isso, mas não é um avanço. A pena já existe, né? O crime já existe, é só condenar e a pessoa cumprir, que era a pergunta do sujeito na televisão, porque não se cumpre tudo, né? Dá para ir evoluindo e tem que ser, porque aí vem outra questão. As pessoas precisam entender que os presos cumprem pena e voltam para a sociedade. Sim. Aí a gente tem que perguntar, enquanto cidadão, você que está me ouvindo em casa, pense nisso. Você paga o tributo para o Estado prender aquele cidadão, mas aquele cidadão depois ele vai voltar para a sociedade. Vai voltar pior. Você tem o direito de saber se ele volta melhor ou se ele volta pior. Pois é, mas hoje parece... Se ele voltar pior, para que você está pagando tributo? Por que você está pagando tributo? Para tirar o sujeito, que normalmente é pobre, de uma situação já vilipendiada e coloca noutra, porque geralmente o grande cliente do sistema penitenciário é o pobre, a gente sabe disso, é a pessoa menos favorecida financeiramente e culturalmente, evidente, cultura e finanças estão interligadas. É essa pessoa que o Estado nunca chegou para dar água, para dar luz, para dar o lazer, para dar escola, para dar o posto de saúde, enfim, para as garantias básicas, nunca fez. Agora, quando aquele sujeito errou, aí ele foi lá e pegou o cara. Pegou o sujeito e prendeu. Olha, a sociedade, olha, eu também já olhei dessa maneira, que bom, tirou um marginal, sim. Sempre o marginal. Pensamento mágico e esse, botou lá, já.
Aí veio o que? Aí achou que acabou, botou lá e acabou, foi pro inferno. Não, claro. ele vai voltar. E aí você tem que saber, só um pouquinho, se esse dinheiro que você pagou de tributo, esse sujeito vai voltar melhor ou pior. Se voltar pior, você e nós todos estamos pagando um tributo mal pago. Mas até a questão... Essa é a questão. E tem que se lembrar, isso é muito importante. Lembrar disso é interessantíssimo, importantíssimo. Mas e essa questão do crime, né? A pessoa vai presa, o preconceito chega até aí, quer dizer, a pessoa vai presa, ela cumpre uma pena e ela volta. Como é que a sociedade vê a pessoa que volta? Já outro aspecto, o criminoso, né? A pessoa que cumpriu pena é vista como que eterno criminoso. Ela não, além de não ter ela tem a discriminação. Reeducação, além de não ter a reeducação dentro da penitenciária, que a gente sabe que não acontece, que deveria acontecer, mas não acontece. Ainda quando ele volta para a sociedade, nem todo ele volta pior, cometendo crimes à torto e à direito. Voltam pais de família que querem se recuperar também para estabelecer a vida. E conseguem, se eles vão pedir para fazer um trabalho de servente de pedreiro, mas não, esse aí ele é ex-presidiário. Claro. Né? Então, o preconceito ele está indo aí por todos os isso, lados. olha, isso aqui, na verdade, é tema para um programa só, Renato. Como é que o detento sai da prisão? Isso é um tema só para um programa. Sabe que ontem a gente estava discutindo... Porque ninguém pensa nisso. É fundamental. Ontem a gente discutiu isso, né? Ontem foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E a gente estava discutindo esse assunto aqui, né? Nós temos hoje uma população carcerária em torno de 16, 17 mil presos, 5 mil trabalham. Imagina como é que essa turma... Fica o dia inteiro pensando bobagem. Os outros que não trabalham. E já aqueles que trabalham, tem um negócio muito sério aí, né? Já ampliando o nosso debate aqui, tem um negócio muito sério. Aqueles que trabalham, e até empresas conveniadas, isso foi dito ontem aqui, empresas conveniadas com o governo e tal, que têm unidades, têm instalações, oficinas dentro das unidades, o preço está lá trabalhando, ganhando bem menos do que um salário mínimo. Tem remissão de pena, aquela história toda. Só quando ele sai do sistema, a mesma empresa não emprega, não contrata. É um negócio muito sério. A gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com outras opiniões de vocês. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O endurecimento da lei pode diminuir os casos de racismo, de preconceito racial? É disso que estamos tratando aqui. Vamos ver o que está chegando pelo telão. Vamos ver aqui. A Janine nos traz a informação aqui na produção. A Rosemary, pelo Facebook, existem vários tipos de preconceitos e discriminações que afetam grandemente a nossa sociedade. Somente quem passou por algum tipo de discriminação sabe o que eu quero dizer. Vivemos num país com discriminação velada. Pois é. É isso que acontece? Sim. O Brasil tem uma forma muito diferenciada do seu racismo dos Estados Unidos. E também nós temos dados históricos que no Brasil, enquanto o negro foi desconstruído do ponto de vista da sua identidade cultural, da sua identidade do ser, e às vezes ele se torna no outro para ser reconhecido em sociedade, ou seja, professa uma outra fé, professa um outro encaminhamento, estuda outras coisas. Também. Sim, mas Michael Jackson alisou o cabelo, queria nariz fininho. Mas olha bem. Não é isso? Cara, era fantástico, negro. Cometeu a bobagem de querer ser branco. Mas olha bem, mas aí vocês não podem pegar a regra, pegar a exceção e fazer a regra. Não, é que é uma bobagem isso. A pele é uma bobagem, a cor da pele é uma bobagem. É pra quem sente na como é um muçulmano de um israelense, judeu. Mas só que tem uma questão interessante de se pensar. Nos Estados Unidos você tinha em torno de 60% dos negros protestantes, de várias denominações religiosas, em torno de 25% de muçulmanos. Se tornou muito mais fácil a agregação de uma luta civil quando você participa efetivamente de boa parte dos negros americanos de dois segmentos. Não chegam 10% de católicos e os outros se diluem em outras religiões. Você tem um racismo que é preeminente, você tem a Ku Klux Klan, você tem leis que impedem que você possa acessar o ônibus. Você tem que sentar nos últimos bancos, mesmo os da frente estarem desocupados. Então tem que vir em pé numa viagem de 2, 3 horas. Então você não pode tomar água em tal lugar, não pode entrar. Então você começa a construir alternativas de mudança. No Brasil, não. As pessoas não se assumem como racistas.
As pessoas não assumem o racismo. O racismo, ele impede o acesso, ele nega a ascensão profissional, no olhar, na fala, no jeito do atendimento. Mas, Marcos, só um detalhe aqui. Marcos, nós temos um processo de transformação lá nos Estados Unidos que é diferente do nosso. Por exemplo, lá a mudança, a reivindicação pela igualdade dos direitos civis, ela partiu da base, do movimento negro, né? Óbvio que das lideranças negras. Mas que estão estabelecidas. Quem era Martin Luther King? Era pastor. Sim, mas das lideranças negras. Quem era Marcos Garvey? Não partiu do Congresso, foi a manifestação da base que motivou a mudança depois da legislação. Mas fatos fantásticos. Mas só que no Brasil você tem desconstruído isso. No Brasil, os negros vêm para a escola na década de 70. Você tem uma parte dos negros com Getúlio na escola, mas você só vê mesmo os negros na escola na década de 70. Então, se você pensar que nós temos 124 anos de abolição da escravatura e você pensar que há 30, 40 nós estamos na escola, por isso que nós somos 1% nas pós-graduações, somos 3% nas faculdades e somos 68% da pobreza do Brasil, porque como o mesmo Marcelo falou, que a relação de desenvolvimento social está efetivamente na educação e na qualidade de vida que essas pessoas têm do ponto de vista econômico. Agora, se você não tem escola, se você não tem identidade, se você não tem uma cultura pré-estabelecida e se você tem uma religião negada, que é coisa do demônio, coisa do diabo, magia negra, virão tempos negros, coisa preta, faça serviço de branco e não de negro, como que você vai construir uma identidade negra num país que tem esse racismo velado e que impede o seu acesso? Pense nos âncoras da televisão. Pense nos galãs da televisão. Pense. Tá mudando para melhor, né? Tá mudando. Tá mudando. Pô, tivemos a novela passada, o Lázaro Ramos foi o galã. Eu só quero te dar mais um dado para finalizar. É inadmissível ainda que, já indo para a segunda década dos anos 2000, nós ainda tenhamos que ver novelas retratando a escravidão no Brasil. Por que não se constrói uma novela com o negro atual em boa parte da sociedade? Que somos os generais, doutores, somos senadores. Mas isso está acontecendo. Sim? Onde está? Marcos, tu te considera um negro, Marcos? Negros em posição de comando em novelas, de galãs. Sou judeu, né? Sou judeu. Não, olha só. Sou judeu. A questão moreno, pô. ainda é moreno, um percentual pequeno. Negro é fenótipo. É um percentual muito pequeno. Sim, mas a gente está evoluindo nessa direção. E Agora, negro não é cor, só corrigindo Marcelo assim, negro, Marcelo, não é cor, negro é fenótipo. Nada. Negro são traços. Somos irmãos, seres humanos. Por mais somos todos que irmãos. haja os mais claros, de cabelo liso, mas se juntam... Sem cabelo, discriminou agora, hein? Discriminou, falei no começo do programa. Quando é que vai ter uma lei que... Advogado não é fácil. Mas é verdade, pô. Por que mas tem os negros carecas também. Eu já fui também. discriminado. Mas o que eu digo é que é fenótipo. Marcelo, mas acho assim, eu acho a piada, eu acho a piada legal, mas assim... Não adianta a gente dizer que isso é bobagem, porque isso acontece. Não é que é bobagem. Isso enlouquece, isso mata a gente, isso a empresa tem 200 funcionários negros, brancos. Então quer dizer, um problema. 200, não tem nem quem varra. Na universidade, tem menos de 1%, quer dizer, num contexto universitário hoje do que eu trabalho. Sim, mas, gente, existe isso. E olha mas só, não é gente, o aumento de pena que resolve isso, A gente estava falando da diferença entre o ser humano e o animal. A diferença entre o ser humano e o animal é a cultura. Né? O ser humano tem consciência, o animal vive de instintos. Não, o animal também tem consciência, só que ele não tem cultura, ele não se apropria do que ele faz. Exato. Agora, desde os primórdios da humanidade, o que fez a gente evoluir do homem das cavernas até o dia de hoje foi a cultura. Perfeito. Foi quando as coisas começaram a acontecer em termos de antropologia, de se compreender. Só um pouquinho, Marcelo. As coisas, então nossa cultura, mas é cultura, ele faz parte. Agora, o que aconteceu? Na dialética do movimento humano, quando se lutou contra a discriminação dos judeus, a gente conseguiu evoluir para considerar que o nazismo era uma coisa terrível. Naquela época ele era praticado, tinha gente que levantava a bandeira, milhões de pessoas. Até a igreja. É uma vergonha, né? Uma vergonha. Foi necessário todo um resgate e do que vem hoje se falar em direitos humanos. Perfeito. Quer dizer, foi necessário. Já havia direitos humanos naquela época, né? E fizeram o que fizeram. Todo um processo. Aí olha só que interessante, surgiu agora aqui, tu vê, o nazismo não perseguiu o negro, ele perseguiu o judeu, que também era branco. Então eu sempre volto para a questão da consciência da violência. Não
importa Mas se é perseguiu índio o e tal. Mas perseguiu o outro. Perseguiu o que outro, era o que diferente. é errado. Que é Era errado. diferente, era independente o se é mal. negro ou não. Que tá errado. Era um mal. Sim, Tá concordo errado. com você que tá errado. Claro que está errado, mas as pessoas todas consideram que está errado. Tem pessoas que vibram quando alguém recebe uma pena de 30 anos e vai mofar na cadeia porque a sociedade não espera que essa pessoa Exato, volte. exato. A sociedade espera que a Isso, pessoa exato. morre lá, Mas morra ela lá. volta, né? No Brasil, a gente podia ter a pena de morte porque as pessoas consideram que Exato. o criminoso vai Fica e lá. ele não volta. Então, aí há uma questão muito séria. Sim. Né? Então, e o que move tudo isso? O preconceito de todos os lados. O maniqueísmo, como eu estava falando. Enquanto a cultura funcionar em termos de bons e de maus, a gente vai ter nazismo, a gente vai ter racismo, a gente vai ter homofobia. O grupo que domina, né, tem... Você quer um dado interessante, Marcelo? Claro, Numa conversa com o doutor Cardoso da Polícia Federal, a Polícia Federal está investigando só em Florianópolis. Eu pensei que era no estado de Santa Catarina e ele me corrigiu. 10 grupos nazistas. E é Hoje, aí tem gente... agora, exato, olha que loucura. Aqui na nossa cidade, 10 Isso grupos para mim, nazistas. isso para mim me soa, Marcos, assim, como uma notícia, eu não sabia disso. Extremamente triste, porque o nosso país ainda é um grande país em termos de união. Tem o racismo, mas ainda nós somos um povo que a gente não tem lutas internas, como teve a Europa, que se degladiou e ainda hoje se degladia, né? E eu fico surpreso com isso porque era o link que eu ia fazer contigo, que mesmo assim no nazismo, as atrocidades que aquele pessoal fez, tem gente que ainda defende hoje. Claro. Como é que pode? Aí o sujeito na Noruega, país evoluidíssimo, pega uma arma, uma bomba, mata uma turma lá e diz que vai salvar a pátria. E aí o pessoal, olha, como é que pode? Só. Aí isso é loucura. Não é loucura. Não tem a ver com... Não é loucura, Marcelo, olha só. Ué? Não é loucura. Isso é o quê? A antropologia precisa avançar, a compreensão de homem precisa avançar, a psicologia e a educação tem que interferir aí de modo a colocar o quê? Que os seres humanos, eles são iguais. Iguais? Não, mas aí tem uma coisa mais séria. O que se considera? As pessoas têm uma visão de como elas são, de que nasce, né, que o ser humano é um abacate. Ele nasce, fica verde, amadurece e cai. Quer dizer, é uma coisa, um processo natural. Então, quem é criminoso nasce criminoso, quem é homossexual nasce homossexual, quem é heterossexual... E a cultura, né, nós somos seres antropológicos. Todo o nosso desenvolvimento acontece no antropológico. Então, o preconceito vem do quê? O antropológico são os homens entre os homens. Nós estamos aqui numa situação antropológica que interfere no nosso psicológico. Ou seja, nós trabalhamos sobre nós mesmos, é isso? A nossa visão? O antropológico é a sociedade na sua, né, e com a materialidade, casa, escola, né, praia. Sim. Isso é o antropológico. A gente se move nessa cultura e ali existe a cultura que vai influenciar a gente. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar mais um intervalo comercial e daqui a pouco estaremos aqui de volta. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília e que trata do endurecimento da lei nos crimes de racismo, de preconceito racial. Será que, por si só, a lei pode reduzir, pode provocar a redução de casos de preconceito racial, de homofobia e por aí vai? É disso que estamos tratando aqui. Por exemplo, Lei Maria da Penha. As mulheres estão apanhando menos em função da Lei Maria da Penha? Parece que não, né? Não, mas sem dúvida nenhuma o caráter pedagógico, já se sabe exatamente a consequência que se terá em razão da prática de um ato ali tipificado, ele já traz uma outra conotação, já traz um outro contexto e que a população conhece, sabe, para buscar o seu direito. É onde eu insisto e onde eu concordo, é o caráter pedagógico, porque a legislação ela traz o dever ser. A lei ela veio justamente para organizar a nossa vida em sociedade. Sim. Ela traz o dever ser, o nosso mundo como deve ser. O que acontece na vida aqui ele tem que estar de acordo. O nosso norte é o dever ser. E daí vem o caráter pedagógico, de leis como... E assim, há pouco tempo passou aquela novela que mostrava bem essa evolução que estás falando, né? Uma novela aí das 9, que mostrava o coronel que batia na mulher, que
matou porque ela foi Matou infiel, em nome da honra. E era algo que era disseminado e ninguém questionava. Até a década de 70. Isso aí foi na Gabriela. Isso, Na Gabriela. na Gabriela, é verdade. Isso era... Então, o que Tem que ainda houve hoje aí? isso? Ainda tem hoje E isso. agora o que Mas houve hoje é aí? punido. Houve esse processo Não, sim, mas porque, hoje ainda porque se disse que bater na mulher, né? Agora a legislação proíbe, isso é crime, não é possível. Então Existe uma série existe essa determinação. Agora tem que fazer cumprir. Mas aí, da perspectiva psicológica, a legislação justamente coloca o dever ser. Agora, o limite que as pessoas devem ter deve ser um limite por fora e um limite por dentro. Por fora, a legislação dá conta. Quer dizer, coloca ali o que se pode ou não se pode fazer. Agora, para as pessoas terem limites por dentro, se moverem... 2 gerações, no mínimo, para que o Numa inconsciente coletivo Sim, absorva uma Para que legislação as pessoas como se essa. movam assim, elas precisam entender, inclusive, de como Depois é a me dá uma formação parte. da personalidade, que é o quê? As pessoas não nascem para serem pobres e para serem ricas, para serem negras, né, para serem melhores ou piores porque são negras, judeus ou brancos, ou índios. Quer dizer, a nossa cultura entende assim, enquanto não houver esse avanço histórico também da intervenção da psicologia na cultura e da antropologia na cultura, a gente vai ter esse tipo de problema, porque as pessoas dizem, o Marcelo estava falando sobre o pobre, né? Não é, uma pessoa lá é mais pobre que eu, a diferença é só de condição social. Mas se a gente for ver aí, se polemizar isso no Facebook, a gente vai ver várias pessoas dizendo que existe o pobre esforçado que melhora. Então aquele que fica pobre é o que não se esforça. É um preconceito. Tem um pensamento norte-americano. Deixa eu fazer só um pequeno link, que é um caso prático, eu acho muito interessante isso. Que é um caso prático, né? A gente traz um caso prático. A questão da lei da Maria da Penha. Só para desmistificar um pouquinho essa questão da lei, da punição e tal. Que nós temos, inclusive, o outro lado, né? Que é o seguinte, a nossa cliente apareceu lá no escritório, porque é o seguinte, doutor, meu marido a gente se brigou, e ele acabou me dando um tapa, e aí tal, eu fui na delegacia e tal, e prenderam ele. Mas eu me arrependi, eu amo ele, os meus filhos e tal. Rapaz, isso deu um problema seríssimo. Por quê? Porque... Que o processo continua. Não, ele ficou preso. Ele ficou processo preso, a continua família agora mesmo, arrombou, foi retirado daqui. a família ficou sem dinheiro e tal. E ela disse, não, mas eu quero que ele saia. E aí a engrenagem penal não permite. A engrenagem penal não permite. Então, não estou estabelecendo juízo de valores, apenas trazendo aos amigos, aos telespectadores, esse outro lado da lei, que é muito maluco isso. Bateu, prendeu. Porque tem relação de afeto. Aí a questão da punição, pode haver relação de afeto mesmo no caso de agressão. E eu sou contra bater, bater, eu sou contra. Matou em nome da honra, eu tinha que matar porque me traiu. Amava de uma forma doentia. Isso está errado, mas estou só falando dessa questão, não matar, né? Do bater, né? E que sou contra, não justifica. Mas é interessante isso, né? É a legislação que tem que mudar. Não é legislação. Acho que a Ana Cláudia pode falar melhor até sobre isso. É interessante isso. Uma família como essa que tu estás falando, o problema deles não é a legislação. O problema deles é todo outro, é uma estrutura familiar, né? Conturbada por questão social, por questão econômica. Claro, não, mas então, tem muita gente com dinheiro que bate. Sim, tem muita gente, tem muita mulher machismo. que fica submissa porque o marido tem dinheiro. Mas aí são os outros preconceitos todos. É uma cultura toda que não existe de um lado só. Né? Existe esse preconceito de vários âmbitos. E isso a legislação regulamenta, mas a cultura precisa evoluir de modo as pessoas compreenderem e estabelecerem relações nos outros Educação, termos. Né? Inclusive de que a violência aí não é a solução, mas as pessoas não fazem isso porque elas pensam que devem ser violentas. Muita gente se desestrutura emocionalmente. A complicação psicológica que vem do quê? Que vem de preconceito, que vem de dificuldade financeira, que vem de entender que o outro é o mal, né? Que daí são as pessoas que não têm uma situação financeira ou de pobreza, mas elas vão sair queimando o índio por quê? Porque eu sou superior. Perfeito. O índio... É inferior, perfeito. Então, tem de vários lados, em todas as classes. É intolerância, né? Aí aquilo que eu te falei, é uma vergonha, eu recebo no e-mail imagens de uma organização que eu ajudo financeiramente, que é a avaz.org, enfim, e recebo fotos de crianças mortas na Síria, pelo governo da Síria. Acaba o meu dia, Renato, eu vejo aquilo. Claro. Crianças, como é que alguém pode matar criança? O que é isso? Mas sempre existiu. Então a violência nunca ajudou. Não sempre existiu. Não, violência isso existiu, foi construído na cultura.
né? Violência, né? A violência A sempre violência existiu, não é mas na história da humanidade sempre existiu. Existiu, A própria como existiu evolução as é violenta, outras né? coisas Foi todas. só violência, né? Só Pessoal, guerra, né? pessoal, nós estamos sobre a hora. Eu queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco. Tema empolgante. Aqui a gente No seria... Conversas Cruzadas na TV Com. A gente volta amanhã. Obrigado pela atenção de vocês. Conversas Cruzadas. Quem decide tem opinião, assiste. Tchau.